Fala nação, ficamos um longo tempo sem postar um vídeo aqui no YouTube, mas agora voltamos para ficar. Vamos debater hoje sobre a atuação de Alexandre Matos no mercado para reforçar o Cruzeiro e sobre aquela declaração para lá de polêmica do Pedro Lourenço à CNN Brasil, que deixa a torcida bem preocupada sobre o futuro de Matheus Pereira. Antes de tudo, gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal e sigam as nossas redes sociais. Essa época do mercado de transferências é sempre muito agitada, muitos nomes e especulações saindo de tudo quanto é lado e fica até difícil saber o que é realmente verdade e o que não é. Ainda mais agora que o Cruzeiro tem dinheiro para gastar com a contratação, muitos empresários vão vincular o nome de seus jogadores ao Cruzeiro como uma maneira de promover o atleta no mercado. Vamos abordar aqui alguns nomes que o Cruzeiro realmente negocia e trazer a nossa opinião sobre cada um deles. A começar pela primeira contratação já confirmada, o goleiro Cássio. Como diz o Pedrinho, um bom time começa por um bom goleiro, e é de conhecimento de todos que nos últimos anos temos sofrido bastante com falhas, algumas delas culminando em um resultado negativo na partida. Embora Cássio tenha se tornado reserva no Corinthians no decorrer dessa temporada, diria que até de uma maneira injusta, principalmente pelo momento conturbado e preocupante que vive o time paulista dentro e fora de campo. É uma nova contratação para o Cruzeiro. Experiência ele tem de sobra, não se tornou ídolo no Corinthians à toa. Com o Robertinho aqui, tem tudo para se recuperar e trazer uma segurança ao nosso gol que a gente não tinha há um bom tempo. Ele assinou até o meio de 2027. Achei até um pouco exagerado esse tempo de contrato, principalmente pela idade avançada dele. Hoje com 37 anos, mas a qualidade não se discute. No geral, é uma ótima contratação. Um outro nome na defesa, esse com uma certa dificuldade em avançar na negociação, é o do zagueiro Yerry Mina. O colombiano é considerado prioridade para a defesa. Possui uma relação muito boa com Alexandre Matos, sendo contratado pelo mesmo no Palmeiras. Mina é um ótimo zagueiro, se destacou muito na equipe paulista, chamando a atenção da Europa e sendo vendido por 12 milhões de euros ao Barcelona, e depois vendido por 30 milhões de euros ao Everton da Inglaterra. Após isso, Mina vem em declínio. Pouco jogou pelo Fiorentina, sendo contratado posteriormente pelo Cagliari, onde conseguiu recuperar um pouco de seu futebol. Apesar disso, das últimas 4 temporadas, Mina atuou em apenas 72 jogos oficiais, uma média de apenas 18 jogos por ano, sendo prejudicado por lesões e por outras questões físicas, de certa maneira preocupante, visto o número de jogos e a intensidade do futebol brasileiro. Na minha opinião, seria uma boa contratação, apesar dos riscos. Se ele se recupera 50% do que jogou no Palmeiras, ajudaria bastante o Cruzeiro. Vamos acompanhar essa definição, se ele fica ou não fica na Europa. Essa próxima semana terá uma reunião na Toca da Raposa 2, entre a diretoria do Cruzeiro e representantes do zagueiro, para quem sabe se chegar a um denominador comum. Os próximos 2 nomes que vou falar são os do volantes Thiago Mendes e Matheus Henrique. Thiago Mendes dispensa comentários, se destacou muito no Lyon, sendo assediado pelo Flamengo por pelo menos 3 janelas consecutivas. Samuel Venâncio foi quem trouxe a informação da negociação do Cruzeiro com o Thiago. Embora tenha sido um dos primeiros nomes procurados, a negociação parece que não avançou pela dificuldade de Paulo Pitombeira, empresário do atleta, em conseguir a liberação do volante no Catar. Na minha opinião, caso se concretizasse, seria uma contratação espetacular. Outro nome que o Samuel Venâncio trouxe foi de Matheus Henrique, camisa 8 clássico, ótimo passe e fez uma ótima temporada pelo Sassuolo, apesar do rebaixamento para a segunda divisão italiana. Esse sim parece ter uma negociação mais próxima de um desfecho, com o Cruzeiro estando disposto a desembolsar até 8 milhões de euros. Caso venha, na minha opinião, seria a contratação da janela. O Cruzeiro carece de um camisa 8. Lucas Silva vem uma queda brusca de desempenho e mostrando pouca intensidade nos jogos. Mateuzinho cairia como uma luva aqui, seria um motorzinho numa dobradinha com Matheus Pereira, o que elevaria muito o patamar do time do Cruzeiro. Agora no setor ofensivo são 2 os nomes que o Cruzeiro negocia. O primeiro já está até presente na Toca da Raposa 2 desde quinta-feira, o centroavante Caio Jorge. Caio saiu cedo para a Europa. Muito se falou no pequeno valor que foi vendido pelo Santos, cerca de 3 milhões de euros. Mas vale lembrar que a equipe santista iria perder o jogador de graça meses depois, devido ao pouco tempo restante do contrato. Caio foi decisivo na Libertadores de 2020, quando o Santos foi vice-campeão. O atacante marcou gols contra o Grêmio e contra o Boca, mostrando bastante qualidade de decisão. Já na Juventus ele não se encontrou, atuou poucos jogos e foi emprestado. Nessa temporada atuou pelo Frosinone, equipe que brigou contra o rebaixamento durante toda a competição, marcando 3 gols em 20 jogos.
Apesar da má fase na Itália, eu considero o Caio uma boa contratação para o Cruzeiro. Qualidade ele tem, é novo e possui um potencial absurdo de evolução, tendo tudo para suprir a necessidade do Cruzeiro de um camisa 9. O último nome que vamos falar aqui no vídeo é do Lautaro Dias, do Independente Del Valle do Equador. Segundo o portal Deus Me Livre, o Cruzeiro fará uma oferta em torno de 2,5 milhões de dólares pelo jogador. Inclusive, já existe um acordo entre a Raposa e o staff do atleta. Na minha opinião, completa a aposta. Lautaro não tem um número muito expressivo na carreira, mas isso muda quando se fala em Libertadores e Sul-Americana, participando de gols em praticamente todos os jogos da competição. É uma aposta até que válida, mas que não seria minha prioridade. Para encerrar a parte de mercado, de maneira geral eu tenho gostado da atuação do Cruzeiro na janela. A maioria dos nomes especulados tem me agradado, mas sinto falta de uma agressividade do clube naquela posição que eu considero a mais carente do elenco, as pontas. Na minha opinião, precisamos de mais dois jogadores que atuem pelos beirados do campo. Outra posição, essa já não sendo urgente, é a lateral direita, onde o William Sobri vem jogando muito. Porém, acho que falta ali uma reserva, uma sombra, pois o Wesley Gasolina e Palácios não se provaram e não devem permanecer para a sequência da temporada. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre o Matheus Pereira. Ontem, deu o que falar a declaração de Pedro Lourenço em entrevista à CNN Brasil. Abre aspas. O Cruzeiro já chegou em um acordo verbal para a permanência do Matheus Pereira. Falta ele assinar. Tudo que ele pediu nós concordamos sem ter condição. Mas nós concordamos porque achamos que ele é importante. Se amanhã ele não quiser assinar, a responsabilidade não é nossa, diz Pedro Lourenço. Essa declaração causou bastante preocupação na maioria da torcida, inclusive em nós, pensando que depois de tudo que aconteceu iríamos perder o Matheus. Apesar disso, continuo bastante crente de que essa história vai ter um final feliz até a próxima semana. O Cruzeiro ajudou o Matheus, segundo o mesmo, a sair de seu momento mais difícil na vida. O meio está bastante feliz aqui, se reencontrou psicologicamente, recuperou seu excelente futebol e com isso vem sendo o grande destaque do Cruzeiro na temporada. E na minha opinião é o maior destaque entre todos os jogadores no Brasil. O Cruzeiro com toda certeza fez um esforço muito grande para chegar nesse acordo verbal com o Matheus. E agora é esperar os próximos dias para que o meia assine um novo contrato e continue brilhando no seu clube do coração. Agora com o Pedrinho como dono do Cruzeiro, MP terá mais jogadores de qualidade atuando ao seu lado, o que tem tudo para potencializar ainda mais seu desempenho e ajudar o Cruzeiro a retomar o protagonismo no futebol brasileiro. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Gostaria de pedir desculpas a vocês pelo grande tempo de inatividade aqui no canal e prometer que daqui para frente vamos continuar melhorando o conteúdo aqui para vocês. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Valeu!